Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, versículos 7 a 10. A palavra do Senhor diz assim: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo? Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar ao Senhor. Senhor Todo-Poderoso, Senhor nosso, Criador nosso, Salvador nosso, sentido da nossa existência, o motivo de estarmos aqui, ó Pai, porque o nosso coração anseia por aprender da Tua vontade, entender os Teus ensinos, entender a maneira como o Senhor quer que vivamos a nossa vida, descobrir os sonhos do Senhor para as nossas vidas, entender, ó Pai, o direcionamento do Senhor para os nossos passos. Queremos ser tocados, inflamados, transformados pela Tua palavra dia após dia. Pedimos que o Senhor ministre, ó Deus, aos nossos corações. Que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos faça viver para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem uma história, eu gosto muito dela, já citei ela algumas vezes aqui na igreja, mas eu gosto muito dela, que é uma história de Leonardo Boff, que fala, resumindo a historinha, fala de um fazendeiro que encontrou um filhote de águia e pegou esse filhote de águia, ainda bem pequenininho, e levou para a sua casa, para a sua fazenda, e colocou esse filhote de águia dentro do galinheiro para ser criado como as galinhas. Mesmo sabendo que era um filhote de águia, ele criou aquele bichinho como galinha, ali dentro do galinheiro. E o tempo foi passando, e aquela águia, tornada galinha, foi se acostumando com a vida no galinheiro e se acostumando com a vida de galinha, até que passa por lá um biólogo, uma pessoa estudada, e olha para aquela cena, ele fica bastante intrigado com aquilo, e ele diz, olha, isso aí não é uma galinha, isso é uma águia, e ela já estava, logicamente, muito maior do que as galinhas. E o fazendeiro disse, não, mas eu sei que é uma águia, mas eu criei ela como galinha, agora ela já se tornou uma galinha. E aí, então, aquele estudante disse, não, mas não pode ser. Ela nasceu águia, ela tem que ser águia, ela nasceu para as alturas, não é para ficar aqui embaixo. E o fazendeiro novamente disse, não, eu criei ela como galinha, agora ela é uma galinha. Então o jovem estudante disse, eu vou te provar que ela não é uma galinha. Vou pegar essa galinha, e ele pegou a galinha então, levantou ela bem alto e disse para ela, olha, você não é uma galinha, você é uma águia. Então, já que você é uma águia, voe. E quando ele solta aquela águia, a águia volta para o chão e começa a ciscar o chão junto com as outras galinhas. Ele não se contenta com isso, então sobe no alto da casa daquele fazendeiro e novamente coloca a águia lá no alto e diz, olha, você nasceu águia, o seu coração é de águia, então voe. E a águia novamente desce dali e volta para o terreiro e começa a ciscar com as galinhas, comer
aqueles bichinhos junto com as galinhas. E aquele jovem estudante, ainda não conformado, ele dá o último passo. Ele, então, combina com aquele fazendeiro, dizendo, olha, vamos subir na mais alta montanha que a gente tem aqui, na região, e amanhã cedo eu vou te mostrar que ela não é uma galinha, ela é uma águia. E, novamente, o fazendeiro disse, eu criei ela como galinha, eu a transformei numa galinha. Então, eles acordaram bem cedo, antes do sol nascer, subiram a montanha até o mais alto cume daquela montanha, e quando o sol começou a nascer, e lá do alto aquela águia já não conseguia mais ver o terreiro, já não conseguia mais ver o galinheiro, e aí o sol começa a nascer e o calor do sol começa a bater nas asas daquela águia, ela estende aquela águia, as asas bem alto, bem largo, e o sol começa a bater ali e aquecer aquela águia, e os olhos da águia se voltam para o horizonte, ela vê aquela imensidão do horizonte. A águia, então, abre as suas asas e começa a bater e voa para aquelas alturas para nunca mais voltar para o galinheiro. Essa história é bastante simples, mas ela fala de uma galinha que percebeu, uma águia que percebeu em um determinado momento que aquela montanha era o seu lugar. E viver nas alturas era o propósito da sua vida. Aquilo era a sua prioridade. Ela não nasceu nos lugares baixos para ficar confinada dentro de um galinheiro. Ela nasceu para os céus, para as grandes alturas, para os grandes voos. Essa história, para mim, ela faz sentido no que a gente tem estudado, porque a parábola do servo inútil ela nos faz pensar a respeito de onde é o nosso lugar. Só um momento aqui. Isso. Onde é o nosso lugar? Sobre qual é o propósito da nossa vida? Para que nós existimos? Quais são os nossos maiores valores e quais são as nossas prioridades? Nós não podemos ler essa parábola desse servo inútil sem pensar a respeito disso. Qual é o meu lugar? Para que eu sirvo? Qual o sentido da minha existência? Qual o propósito e qual é a prioridade da nossa vida? Eu não sei se você tem o costume de pensar sobre isso. Por que eu existo? O que deve ser primeiro na minha vida? Eu não sei se você tem o costume de pensar sobre isso quando vai tomar uma decisão. Eu não sei se você tem o costume de pensar sobre isso quando você acorda. Eu não sei se você tem o costume de pensar sobre isso quando você está com o seu dia atarefado, com tantas coisas para realizar. Eu não sei o que você já pensou sobre isso em cada instante da sua vida. Mas é uma pergunta importante para a gente fazer, porque nós, seres humanos, por natureza, nós não somos capazes de dar a resposta certa para essas questões. Nós mesmos não. Nós somos como águias criadas no galinheiro. Nós não sabemos onde é o nosso verdadeiro lugar. Porque, se você pensar bem, desde quando nós nascemos, nós acreditamos que o mundo gira em torno de nós. Se você olhar para uma criança recém-nascida, e depois essa mesma criança, nos primeiros meses de vida, e o Fernando, como vovô Babão, tem visto isso nesses tempos, a gente vai perceber que a criança, ela nasce achando que ela é o centro do mundo. Toda vez que ela sente alguma dor, ela chora, porque ela quer que todo mundo a socorre. Se ela está com frio, ela chora. Se ela está molhada, ela chora. Se ela está suja, ela chora. Se ela quer dormir, ela chora. Se ela não quer dormir, ela chora. Se ela quer comer, ela chora. Se ela não quer comer, ela chora. O tempo todo ela está chamando atenção para si, para que todas as pessoas corram
em direção a ela e supra a sua necessidade o tempo todo. Eu estava lendo alguns psicólogos falando que nos primeiros tempos de uma criança, ela entende que todo mundo é a extensão dela, que tudo existe por causa dela e que tudo é uma extensão da sua existência. Nós já nascemos assim, com uma percepção de sermos o centro e a prioridade não apenas da nossa vida, mas da vida de todo mundo. Nós nascemos como se fôssemos os senhores do mundo. Todos nós nascemos assim. E a tendência é vivermos assim a vida inteira. A tendência da nossa natureza é nós vivemos como se fôssemos o centro do mundo. Como se o maior objetivo que temos na vida é satisfazer a nossa vida, satisfazer as nossas vontades, satisfazer a nós mesmos. Como se nós fôssemos as nossas prioridades. Se você meditar um pouquinho na sua própria vida, se você fizer um autoexame, você vai perceber isso. Por exemplo, quais são as pessoas mais importantes para você? É lógico que a nossa mente religiosa vai chegar e vai dizer, não, a pessoa mais importante para mim é Deus. E a gente responde isso de pronto, mas se você olhar para a sua natureza e investigar lá no fundo do seu coração, nos seus sentimentos, você olhar o que você sente, você olhar o que você faz e para quem você faz, e aí me responda essa pergunta, quais são as pessoas mais importantes da sua vida? E a resposta honesta que cada um de nós tem que dar é a pessoa mais importante da minha vida sou eu mesmo. A pessoa mais importante da minha vida são os meus pais, as pessoas mais importantes da minha vida é o meu cônjuge, a pessoa mais importante da minha vida são os meus filhos, são os meus amigos. A gente sente assim, a gente age assim. Todos os nossos valores e todos os nossos pensamentos e todos os nossos desejos, nossos sonhos, os nossos projetos, eles são baseados nisto. Está girando em torno daquilo que é mais importante para a gente, que somos nós e as pessoas que nós amamos. Essa é a prioridade. Em segundo lugar, são os outros. Em terceiro lugar, são os outros, cada vez mais distantes de nós. A escala de prioridade, ela vai daquilo que é mais importante para mim, está mais próximo de mim, então vai progredindo aquilo que é menos, que está mais distante, então menos importante, mais distante e menos importante, como se o mundo todo girasse em torno de mim. Todos nós somos assim. Quem as pessoas colocam como prioridade de suas agendas? Quem você coloca como prioridade da sua agenda? Você anotar tudo que você fez hoje. E você anotar ao lado do que você fez, você anotar para quem você fez. Você vai ver que, se você for fazendo um gráfico disso, você vai chegar em você mesmo. Hoje passei o dia todo trabalhando para quê? Para sustentar minha casa, sustentar minha família, e aí você vai chegar em você. Né? Para quem as pessoas trabalham? Para quem as pessoas fazem planos? Os planos, os seus planos, dizem respeito a quem? A você ou a outros? E quem são esses outros? Em busca de que você vive? Do seu sustento, do sustento da sua família, da sua alegria, da alegria da sua família, do seu prazer, do prazer da sua família. Por que as pessoas se relacionam? Elas se relacionam por causa de quem? Do outro, por causa de si mesmo. Quando nós encerramos as nossas relações, é por que nós encerramos as nossas relações? Porque essas pessoas machucaram outra pessoa ou porque elas machucaram a nós mesmos? Qual o sentido da sua existência? Eu tenho certeza que, respondendo essas perguntas, sinceramente,
nós vamos sempre chegar à conclusão de que nós estabelecemos como prioridade, como algo de vida, como sentido de vida, como destino das nossas vidas, nós mesmos. Então, a nossa vida, a nossa existência, ela tem o tamanho de nós mesmos. Toda a nossa vida tem o nosso tamanho. O sentido da nossa vida somos nós, ou seja, essa coisa pequena e finita que somos nós. É como uma águia dentro de um galinheiro. Nós reduzimos a nossa vida ao nosso tamanho. Estabelecemos como prioridade da vida aquilo que perece. Nós, a nossa família, o nosso prazer, o nosso dinheiro, a nossa formação, a nossa profissão, o nosso crescimento profissional, nossos prazeres, as nossas viagens, a nossa roupa, a nossa beleza, o nosso corpo, o nosso. Nós nos tornamos como escravos que acreditam que a vida da casa gira em torno dele. Olha como ridículo nós somos. Nós nos sentimos como se fôssemos escravos que acreditam que a vida gira em torno dele mesmo. Um escravo que quer ser a prioridade da casa, quer ser servido pelo seu senhor. Na verdade, nos sentimos como escravos que querem ser servidos pelo mundo inteiro. E quando falamos de escravos, falamos naquele contexto que nós já estudamos o contexto do Antigo Testamento, no contexto dos dias de Jesus também. Então, nos tornamos os nossos próprios deuses. O Deus que nós temos tem o nosso tamanho. Os projetos do Deus que temos têm o tamanho dos nossos projetos. Os interesses do Deus que servimos são os nossos interesses, ou seja, nos reduzimos ao tamanho de um galinheiro, ao chão, ao raso, ao sujo, aos vermes da terra. É isso que queremos ser, é para isso que nós vivemos. E quando a gente entra no campo da religião, infelizmente a coisa não melhora. Porque quando entramos no campo da religião, ainda assim nós nos colocamos no centro dela. Porque apesar da gente falar que a nossa religião gira em torno de Deus, nós temos a tendência de usar a religião como ponte para os nossos próprios interesses, os nossos próprios objetivos, a nossa satisfação. Aí queremos uma igreja que nos satisfaça, um pastor que nos satisfaça, um conselho que nos satisfaça, uma sociedade interna que nos satisfaça, queremos um Deus que nos satisfaça. Atenda os nossos pedidos, faça o que ordenamos, resolva os nossos problemas, que cura as nossas enfermidades, que nos dê dinheiro e nos faça sair das nossas crises financeiras. Um Deus que conserta a minha família, dá juízo aos meus filhos. Ou seja, fazemos da religião mais um item da nossa vida que gira em torno de nós mesmos. E colocamos nessa religião e nesse entorno nosso o próprio Deus. Para que Deus serve? Deus serve para me servir. Novamente, um escravo que quer ser o centro da casa, o centro do universo. E isso não acontece apenas com religiosos não convertidos. Isso acontece até mesmo com os convertidos. A maioria de nós iniciou sua vida cristã apaixonada por Deus. A maioria de nós começou a vida cristã, e você pode talvez lembrar da sua conversão, e eu estou falando a maioria, porque muitas pessoas tiveram uma conversão um pouco natural, né? Já estavam na igreja e se converteram ao longo dela, mas geralmente quando nós nos convertemos ou fomos convertidos, a maioria de nós ficou em êxtase com o Senhor. Começamos a nossa vida cristã apaixonada por Deus, Deus era tudo para nós.
Nós queríamos falar dele o tempo todo, queria servi-lo o tempo todo, queria adorar o tempo todo, queríamos estar na igreja o tempo todo. Geralmente são assim os novos convertidos. Aí o tempo vai passando e a nossa tendência é aos poucos voltarmos de novo a nossa atenção para nós mesmos. Voltarmos de novo, transferirmos uma vida centrada em Deus para uma vida centrada em nós mesmos. E aí vamos nos ocupando aos poucos de nós mesmos. É por isso que Jesus conta essa parábola. É para nos prevenir desse perigo. Como nós dissemos no início, essa parábola é um convite para nós repensarmos a nossa prioridade. O que é a nossa prioridade? Qual o significado da nossa existência? Quem está no centro? Onde está o centro? Para que nós existimos? E se a gente olhar essa parábola, esse prisma da responsabilidade, da prioridade, o que a gente vai encontrar aqui? Veja, o texto fala de um escravo que passa o dia inteiro cuidando da lavoura do seu senhor. Então, ele está o dia inteiro cuidando ou da lavoura ou do rebanho, mas o tempo todo servindo ao seu senhor. Quando ele chega em casa, ele não pode esperar que o patrão lhe sirva o jantar. Que o patrão lhe chame para sentar com ele à mesa enquanto outros servos lhe servem. Não é isso. Ele não recebe esse prêmio por um dia inteiro de trabalho duro. Pelo contrário, quando ele chega em casa, ele tem que se preparar e então preparar a refeição para o seu senhor. Depois de preparar a refeição do senhor, ele serve ao seu senhor. E somente depois, no final do dia, depois de ter trabalhado com o seu senhor na lavoura, preparado a sua refeição, servido a sua refeição, é que ele pode servir a si mesmo. Estão entendendo, queridos? Qual era a prioridade daquele escravo? Do escravo da parábola de Jesus. O que Jesus fala sobre prioridade? Qual o sentido da vida daquele escravo? Para que ele servia? Tem um comentarista presbiteriano, o nome dele é James Edwards, ele disse assim: a parábola do servo inútil fala sobre a responsabilidade do servo de servir ao Senhor antes de servir a si mesmo. Não satisfazer primeiro a si mesmo e somente depois satisfazer o seu Senhor. Dá para pensar muito sobre isso, não dá? Dá para a gente meditar bastante a respeito disso. Essa parábola, então, foi escrita pelo Senhor Jesus para nos ensinar a responsabilidade que o servo tem com o seu Senhor, ou que o escravo tem com aquele que com o seu proprietário. A responsabilidade de servir primeiro a ele e somente depois a si próprio. De satisfazer primeiro a ele e somente depois a si próprio. Novamente eu falo, essa parábola nos faz pensar a respeito das nossas prioridades. Das prioridades que nós temos aqui, de valores, das prioridades que temos nos nossos sentimentos, das prioridades que temos nas nossas atitudes. Porque, olhando então para essa parábola, qual é a prioridade do servo de Deus? Aqui ele existe, a quem ele serve? Eu gostaria que os irmãos falassem um pouquinho a respeito disso. Olhando para essa parábola, qual é a prioridade da vida de um cristão? De cada vez. Qual é a prioridade da vida de um cristão? Servir a Cristo, né, pastor? Servir ao Senhor inteiramente, né, de corpo e alma, e falando da palavra dele, né, dando testemunho,
né, pregando a palavra, né? E essa parábola, que esse texto que o senhor está falando aí, faz a gente refletir que a gente não está nem um pouco servindo Cristo corretamente, né? Somos pecadores mesmo, bastante falhos, mas quando esse serviçal, né, esse morrão, ele está no campo servindo a Cristo, ele, quando diga que ele prepara, vai preparar, onde a gente está falando de Cristo, né? E lendo hoje a passagem que fala, terminando, eu estou lendo o livro de Êxodo, tá, hoje, eu estava vendo quando Moisés, né, quando o povo de Deus, o Senhor tira o povo do Egito, e lá na frente, quando Moisés sobe ao monte, Travou, Valnei. o povo se rebela, né? Viu tanta coisa para tirá-los do Egito, automaticamente, porque Moisés demorou um pouquinho no monte, eles já se voltaram contra Deus, né? Não tem comida, não tem coisa para ver. Então, aqui, essa palavra está falando de Cristo, que a gente tem que servir. A nossa obrigação hoje é uma obrigação nossa. Tem que servir, servir, servir e servir. Sempre estar na presença do Senhor, para servi-lo, né? É a nossa vida representa hoje. Deus, seu filho. Valnei falhou, não está dando para entender você mais, não. Fazer agora e servir. Se servo do Senhor. Amém. É isso, justamente, né? Resposta muito clara aqui. Né? Para qual é a prioridade de vida do cristão? A resposta clara é Deus, né? Para isso que nós servimos, né? Ele é a nossa prioridade, ele é a nossa primazia, ele é o sentido da nossa vida, ele é a razão da nossa vida, ele é o tudo da nossa vida. É o tudo da nossa vida. Travou aí. Travou. Não estão conseguindo me ouvir? Só o Valnei. Não, estou ouvindo também. Aqui. Então tá bom. É a sua internet, Valnei. Então, voltando à nossa questão aqui, a resposta clara para essa pergunta é: a prioridade da vida do cristão é Deus. Ele é a nossa prioridade, ele é a nossa primazia, ele é o sentido da nossa vida, ele é a razão da nossa existência, ele é o tudo nosso. E um detalhe muito importante aqui é que essa parábola, ela não está dizendo apenas que nós devemos reconhecer o Senhor como nossa prioridade. O que ela está dizendo é que ele é a nossa prioridade, independente que a gente reconheça ou não. Porque o escravo dessa parábola não é apenas a questão, o escravo deveria reconhecer que Deus era a prioridade, muito pelo contrário. O que a parábola está dizendo é que o Senhor é a prioridade do escravo. Porque o escravo é apenas um escravo. E o outro é o seu senhor, o seu proprietário. Isso é fato. E se você olhar a Bíblia, ela vai nos ensinar algumas verdades muito importantes. Ela vai dizer que Deus é a prioridade da nossa vida, porque ele, de fato, é o primeiro. Antes de tudo existir, Deus já existia. Ele já era. Deus, mais do que o primeiro, ele
também é o último, porque todas as coisas nasceram dele e voltaram e vão voltar para ele. Deus é a prioridade da nossa vida porque ele é o criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas para ele. Então, tudo existe para ele por causa dele. Deus é a prioridade da nossa vida porque ele é o centro de todas as coisas. Tudo gira em torno dele. Apocalipse capítulo 4 é um texto maravilhoso onde mostra um trono no centro do universo e todos os 24 anciãos, os 4 serafins e todas as coisas acontecem em torno desse trono onde Deus está sentado, porque ele é, de fato, o centro do universo. Deus é a nossa prioridade porque ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor, ele é o soberano, é o onipotente, é glorioso. Ele é o nosso salvador, ele é o nosso libertador, ele é a nossa paz, a nossa vida, o nosso rumo, a nossa eternidade, o nosso consolo, o nosso conforto. Ele é. Isso é um fato. Ninguém pode mudar isso. E ainda assim, nós dedicamos a Deus apenas o resto da nossa vida. Nós dedicamos a Deus apenas o tempo que nos sobra. Se sobra algum tempo. Nós dedicamos a Deus o esforço que nos sobra. Dedicamos os nossos esforços a servir a nós mesmos, aí depois, se não estivermos muito cansados, nós podemos fazer uma coisinha ou outra para Deus. Eu fico abismado em perceber muitas pessoas na igreja que têm um dom de servir ao Senhor e simplesmente diz, não, esse ano eu vou tirar um tempo para mim. Esse ano eu estou muito cansado, esse tempo eu vou tirar para relaxar, para cuidar de mim mesmo, depois eu volto a servir ao Senhor. É uma coisa tão terrível. Um servo de Deus dizer isso é uma prova que a gente acha que nós somos o centro e Deus é apenas a sobra. Esse ano não vai sobrar tempo para servir a Ele, porque eu tenho que gastar meu tempo comigo. Eu estou cansado demais. Cansado com o quê? Comigo mesmo. As minhas atividades. Eu não estou com muita vontade. Não estou com muita disposição. Nós reservamos para Deus o resto, sobra, quando sobra. Nós sonhamos os nossos sonhos. E depois tentamos ver se a gente consegue encaixar Deus nos nossos sonhos. O meu projeto é crescer profissionalmente. Depois eu vejo onde eu encaixo Deus nesse meu projeto de crescer profissionalmente. Eu acho um cantinho onde dá para encaixar ele. E aí eu continuo vivendo os meus sonhos, lutando pelos meus projetos. Nós colocamos como prioridade das nossas vidas as nossas realizações, os nossos projetos, os nossos interesses, a nossa satisfação. E depois vemos se há um espaço para Deus. Nós somos como escravos que querem ser senhor. Como escravos, como eu já disse, acreditam que a vida gira em torno de si mesmo. Quer ser servido do seu Senhor. Se isso acontece na sua vida, meu irmão, repense isso. Você está, de fato, servindo a Deus? Como deve servir? Todos os seus dons estão sendo entregues ao Senhor para servi-lo com paixão da sua vida? Ele é a prioridade do seu tempo ou ele é a periferia? Porque uma coisa é a gente falar como religiosos que somos e sabendo da verdade, dizendo, não, Deus é o centro da minha vida. Aqui, ó, ele está no centro da minha vida. Tudo é ele em primeiro lugar. É mesmo. É mesmo. Tem certeza que ele é? Tem certeza que não é você o centro da sua vida? Tem certeza que você não é um escravo querendo ser senhor? Colocar o seu senhor como segundo lugar, e você diz para o seu proprietário, olha, hoje eu não quero te servir, hoje eu vou tirar um tempo para mim.
Hoje eu vou cuidar das minhas coisas. No final do dia, se der tempo, eu dou um pulinho lá para ver como jeitam as vacas. Se der tempo, eu vou lá para ver se tem mata na lavoura. Estou muito cansado hoje. Amanhã eu dou uma olhadinha lá. Nós somos assim, queridos, primeiro por causa do nosso coração egocêntrico, que nós já falamos. Mas também por causa da nossa rotina, por causa dos nossos problemas, por causa da nossa correria. Mas nada disso é desculpa. Não adianta dizer, não, hoje os tempos são outros e a vida está tão corrida que não dá para colocar Deus como prioridade. Não adianta, querido. Qualquer desculpa que a gente possa dar, ainda assim, nós somos como escravos que não conhecem o seu Senhor. Ainda assim, queremos colocar Deus abaixo de nós. Não tem desculpa. Porque não é uma questão de eu preciso priorizar Deus na minha vida, não. A questão é, Ele é a prioridade. E se eu não estou dando a Ele prioridade, eu o estou afrontando. Eu estou pecando contra Ele. O que a gente tem que fazer, então, para a gente caminhar para o final de hoje, desse nosso estudo? O que a gente tem que fazer para resolver esse problema? Aí eu gosto muito da maneira como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 7 a 15, você encontra essa oração que, na verdade, você não precisa nem ler, porque você sabe ela de cor, não é? Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, livra-nos do mal, pois teu o poder, a glória, o reino para todos sempre. Você já percebeu como que como essa oração começa? E por que ela começa assim? Porque a oração que Jesus nos ensina é um padrão diferente do que é a oração que a gente pratica. Jesus começa nos ensinando a falar com o Pai e falar das coisas do Pai e não das nossas coisas. Muitas vezes nós chegamos para orar cheios dos nossos problemas, desejos, planos, projetos, ocupações, preocupações, e aí colocamos nosso joelho no chão e começamos, Pai, olha, me abençoe, olha o que está acontecendo, tenha misericórdia de mim, olha esse problema, aquele outro problema, e vamos vomitando diante de Deus todos os nossos problemas, as nossas questões, os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas Jesus diz, olha, quando você for orar, para primeiro. Sossega. Tire todos esses problemas, esses projetos seus da sua cabeça. E busque Deus em primeiro lugar. Em nosso estais nos céus. Gasta tempo passando sobre Ele. Olhando para Ele. Antes de você falar que a sua dor está doendo demais, que a sua doença está te preocupando demais, que a sua crise financeira está te tirando o sono. Não, para. Para de pensar sobre você. Para de pensar sobre os seus problemas. Para de pensar sobre os seus motivos de oração. Pense primeiro em Deus, Pai nosso que estás nos céus. E aí depois você gastar um tempo pensando no Senhor e trazendo o seu coração para a presença dEle, e a presença dEle para o seu coração, aí começa a pedir a respeito das coisas que dizem respeito a Deus. Que seu nome seja santificado, que seu reino venha, que a sua vontade seja feita, sua, tudo dele.
Gasta tempo buscando a vontade de Deus, o reino de Deus, a santidade do nome de Deus. Clame por isso, deseje isso, busque isso. E enquanto você gasta esse tempo pensando em Deus e nas coisas do Senhor, os seus problemas estão lá atrás. Eles pareciam tão urgentes no começo. Aí depois você gastar esse tempo com Deus, somente depois de você ter feito tudo, trabalhado na lavoura, servido ao seu patrão, somente depois você começa a orar pelas suas necessidades. O pão nosso de cada dia, o perdão por meus pecados, o livramento do mal, somente depois. E quando chegamos neste ponto, depois de ter passado pelo primeiro e pelo segundo ponto, que é clamarmos pela presença do Pai, buscarmos Ele, buscarmos a vontade dEle. Então, quando nós chegamos nesse terceiro ponto, as nossas questões e nossas necessidades não estão mais girando em torno de nós mesmos. O nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus continua sendo a nossa prioridade. E a oração do Senhor é muito mais que uma oração para ser repetida. É um modo de vida, é um modo de ser. Então, pratique isso na sua vida. Não deixe que o seu ego e a correria da vida desvirtua de você a prioridade, como a gente faz quando começa a orar. Não deixe que essas coisas confundam o porquê de você existir. Se torne o sentido da sua existência. Faça o seguinte, o tempo todo, constantemente, refreie os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas realizações. Sossega. Busca a vontade de Deus o tempo todo. É a tua vontade, Pai. Isso seja a sua prioridade perpetuamente, o tempo todo. Qual é a tua vontade? Então, dedique a Deus a prioridade do seu tempo. Sirva a Deus em primeiro lugar. Faça a vontade dele antes da sua. Faça dos sonhos dele maiores que os seus sonhos. Faça que a obra dele seja a sua maior realização. O reino dele seja o seu maior objetivo e principal objetivo. Faça servir a Deus em sua vida, com sua vida e por toda a sua vida. Aí você vai fazer dele Senhor e de você apenas um escravo. É assim que o Senhor quer que a gente se coloque diante dele. Por que nós existimos? Nós não existimos para o galinheiro. Nós não existimos para coisas pequenas, ou seja, a nossa vida. Nós existimos para grandes alturas. Nós existimos para galgar horizonte. Nós existimos para a presença do Pai, para fazer a vontade do Pai, para existir nas alturas do Pai. É isso que o texto quer nos ensinar. Certo? A parábola do servo inútil, ele diz para você assim, em todo tempo, em todo momento, busque como prioridade o reino de Deus e sua justiça. Em qualquer decisão, em qualquer sonho, em qualquer atitude. Aí, somente depois, as demais coisas não serão acrescentadas. Amém? E aí, com isso, em voga, a gente se prepara para o ponto final. A pergunta final e primeira dessa parábola. Aquilo no qual a parábola toda gira em torno. E a gente vai falar disso na próxima semana. Né? Quando Jesus termina a parábola dizendo assim, esse Senhor deveria agradecer o seu servo por ter feito tudo o que ele ordenou. Essa pergunta é mais importante do que a gente pode pensar. E semana que vem a gente fala com ela, sobre ela, se Deus quiser,
e assim a gente encerra o nosso estudo. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Amém.